Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, para mais uma cobertura. E no dia de hoje acompanhamos o lançamento do portal Opinião Socialista, portal esse aí lançado pelo PSTU, né, aqui em São José dos Campos, no Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos. O Opinião Socialista é um jornal já histórico do PSTU, do partido, da qual eles têm aí há vários anos. E, né, nesse último período, o PSTU, né, resolveu aí dar um salto, né, em transformar o jornal, né, que era lançado a cada 15 dias, em um portal diário. Então, fique com a gente e acompanhe como que foi este lançamento. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, de São José dos Campos e também militante do PSTU. Heller, né, atividade sobre a Revolução Russa, de que forma a Revolução Russa influencia aí na sua militância, na sua prática política, sua e também do PSTU? O exemplo da Revolução Russa é o exemplo clássico que a gente tem de que um dia teve um partido que organizou os trabalhadores para tomar o poder e teve, mesmo que num período curto, uma sociedade socialista onde foi expropriada a burguesia. Porque muita gente pergunta, o socialismo deu certo quando? Essa história de que o trabalhador tomou o poder, quando que isso aconteceu? E nós temos o exemplo da Revolução Russa de 1917, revolução dirigida pelo Partido Bolchevique, que teve à frente Lenin e Trotsky, e é uma história muito bonita. E nós achamos que, mesmo nos dias atuais, com toda a diferença que existe na conjuntura, na tecnologia 100 anos depois, é possível sim o trabalhador que gera toda a riqueza do país e do mundo, que um dia ele tome o poder e que a gente expropria a burguesia. Por isso, a Revolução Russa, que completa hoje os 106 anos do que foi aquela revolução, ela tem que ser contada e tem que ser parte do aprendizado e da educação política da classe trabalhadora. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Wélio, nós estamos acompanhando aí governos de frente popular, né, frente ampla, como, por exemplo, aqui no Brasil o governo Lula, e na Argentina agora o Sérgio Massa. De que forma a Revolução Russa, né, o legado bolchevique pode servir aí para, né, se contrapor aí a esses governos? Nós achamos que o problema que a gente tem, que quebra a consciência dos trabalhadores, é justamente o reformismo. Seja no Brasil, na Argentina, principalmente agora na América do Sul. A gente teve aí os governos de ultradireita e é parte de uma disputa ideológica que tem na sociedade. Agora, vamos pegar o exemplo do Brasil. Lula junto com Geraldo Alckmin vai representar os trabalhadores? Lula junto com a burguesia vai representar os trabalhadores? Não. E o reformismo ele engana, porque o reformismo ele coloca na cabeça das pessoas que ele é um governo melhor, e ele coloca que é possível você humanizar o sistema capitalista. Nós achamos que não. Dentro do sistema capitalista não tem como ter vida justa para o povo. Nós achamos que só vai ter uma vida boa quando todo mundo tiver onde morar, quando todo mundo tiver o que comer, quando não tiver mais nenhum desempregado no mundo. E isso não vai vir dentro do sistema capitalista. Isso só vai vir quando a gente for na raiz do problema. E a raiz do problema é a gente acabar com o sistema capitalista, é a gente expropriar a burguesia, é a gente fazer uma revolução socialista. E o reformismo, ele vai na contramão de tudo isso e ele quebra a consciência dos trabalhadores. E nós do PSTU fazemos completamente o contrário. Nós somos um dos poucos países de esquerda no Brasil que faz oposição ao governo Lula, porque é um governo que está junto com o patrão, que está junto com o banqueiro, e nós do PSTU preferimos priorizar a classe trabalhadora. É isso aí, muito obrigado, Heller. Isso aí, tamo junto, um mundo socialista é possível. Eu estou aqui com o Gustavo Machado, que vai falar aqui na mesa, né, hoje sobre a Revolução Russa. Primeiramente, Gustavo, né, qual que é a importância aí de trazer o debate, a discussão aí da Revolução Russa, principalmente no período atual que estamos vivendo? Boa noite. Eu acho que é uma importância central. Na história, a gente sempre tem de acostumar com que os últimos eventos, com o que está acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, e a gente tem de acreditar que processos revolucionários que façam transformações profundas na sociedade são impossíveis. E eu vou procurar mostrar aqui hoje
sabendo que a Revolução Russa, como todo episódio histórico, é um episódio único, mas ela traz lições que nos ajudam a entender que, apesar de todo preconceito, apesar de toda exploração, de todo massacre que a classe trabalhadora sofre, e até mesmo por causa disso, uma possibilidade revolucionária está sempre colocada no horizonte, mas para isso a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então eu vou procurar usar a história da Revolução Russa para trazer um pouco desses elementos. E Gustavo, né, muita gente fala, né, que a Revolução Russa aconteceu mais de 100 anos atrás. Será que isso é possível acontecer de novo, né? Ter uma revolução nos tempos atuais? Será que tudo mudou? Como que você encara esse tipo de argumentação? A Revolução Russa, ela aconteceu há mais de 100 anos atrás e ela é diferente das outras no sentido de que nela, de fato, os trabalhadores organizados em conselhos e soviets conseguiram chegar ao poder. Mas os processos revolucionários, eles têm estourado, têm focado no mundo, em todos os lugares, em todos os momentos. Se você pegar nos últimos 10, 15, 20 anos, só aqui na América Latina, a gente conta dezenas de processos massivos que envolveu a população inteira de maneira organizada. Eu acho que o que a Revolução Russa nos ensina sobre hoje é se a gente vai continuar correndo atrás do rabo em processos revolucionários que no fim vão acabar não resultando em nada de muito significativo, ou se a gente vai usar toda essa força no sentido de uma mudança estrutural da sociedade. Então, a revolução ela é mais do que atual, acontece revoluções o tempo inteiro. A questão é para onde a gente vai conduzir esses processos revolucionários que a própria sociedade capitalista produz pelo conjunto de mazelas que ela traz. E quando o Trotsky fala de crise de direção, hoje no Brasil, por exemplo, dá para falar que nós vivemos uma crise de direção revolucionária? Esse termo ele confunde muita gente porque a palavra direção hoje ela tem um sentido pejorativo, né? Quando o Trotsky fala de crise de direção, ele está apontando exatamente isso. Como a enorme maioria das organizações, sejam elas de qual natureza for, elas procuram convergir os processos revolucionários para processos de administração do sistema capitalista. E terminando, no fim, sem resolver nenhum dos problemas com que esses processos se propuseram a resolver. Nós temos sim um problema que está mais do que atual nos dias de hoje, uma crise de direção revolucionária, no sentido de que a gente deve canalizar essas revoltas, revoluções, processos, no sentido da mudança da forma de sociedade, da destruição do capitalismo, construção de uma sociedade onde os trabalhadores possam administrar a riqueza que eles produzem. Então, sem dúvida, essa afirmação talvez seja mais válida hoje do que ainda foi no período do Trotsky. Então é isso aí, muito obrigado, Gustavo. Nada, eu que agradeço. Eu estou aqui com o Tarek, militante do PSTU e do Rebeldia. Tarek, primeiramente, qual que é a importância aí deste debate para a juventude? Eu creio que muito sucintamente esse debate para a juventude ele continua atual, porque os direitos conquistados na Revolução Russa para a juventude ainda são válidos para hoje. Assim, de uma forma geral, assim, no Brasil, as lutas são as mesmas. No âmbito da educação, no movimento estudantil, da juventude, enfim, é isso. E Tarek, como que você vê toda essa disputa neo-stalinista, né, que existe hoje dentro da juventude? Eu creio que ainda tem muita força o stalinismo, mesmo não sendo mais um aparato mundial como já foi no passado, ainda exerce uma influência sobre a juventude, inclusive aqui no Brasil, por conta mesmo de um legado aqui teve o PCB, o Partidão, enfim, é todo um resquício, né, que sobrou daquela época que ainda persiste. Então é isso aí, muito obrigado, Tarek. Imagina. Eu estou aqui com o Toninho, militante, dirigente aqui do PSTU da região. Toninho, explica aí pra gente o lançamento do portal do PSTU. É exatamente isso, é o portal do PSTU, é um portal onde os trabalhadores vão poder visitar, onde a juventude vai poder visitar. É um portal diário, o Opinião Socialista já existe há 27 anos, mas no entanto ele só tinha ele físico e também na internet. Agora passa a ter um portal diário, ele era quinzenal, passa a ter esse portal diário. Eu acho que é uma ferramenta a mais para que os trabalhadores, a juventude possam, acho que é uma vitória do PSTU conquistar esse portal. É isso aí, muito obrigado, Torinho. Um abraço a todos vocês.